Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para dar início a mais um diálogo. Essa noite estaremos recebendo a professora Vilane Paz, para discutir um pouquinho sobre algumas das ferramentas tecnológicas, que nós estamos utilizando em nossa prática docente. Então, nós iremos dar início, vão chamando os colegas, compartilhando o link dessa live, para que o nosso diálogo ele possa ser o mais amplo possível. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês, e é uma honra e uma alegria sempre estar aqui, discutindo, aprendendo, ouvindo também, as curiosidades de vocês, as perguntas que vocês trazem, e é muito importante para a gente manter essa sintonia, Esse espaço aqui, ele é plural, ele é de vocês, então se apropriem dele e usem aí para colocar as inquietações, as observações de vocês também, certo? Eu tô vendo que a professora Vili já está aqui conosco, então assim que você quiser, pode solicitar a participação para a gente dar início, Já mando um abraço para todo mundo que está com a gente, Gerlaine, Boteco Via Cícero, também. Thalita, Gisele está conosco e Lídia Martins também. Então, um grande abraço para vocês. E nós iremos já dar início a essa conversa sobre tecnologias, podcasts, sala de aula virtual. O Vili está mandando aqui a solicitação e para começar. Professora Ana Cláudia também está com a gente. Muito bem-vinda, querida. Vamos embora para mais um diálogo. Olá, boa noite, querida. Tudo bem? Olá, tudo bem, Suelen? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que você está? Estou bem, estou feliz. Estou bem feliz. Graças a Deus. É um projeto muito bonito, que eu admiro desde o começo, Desde que eu conheci você, eu comecei a te acompanhar e desde então minha admiração só cresce. E eu fiquei muito feliz com o teu convite, me senti muito lisonjeada, porque por poder participar aqui, Desde já, te agradeço imensamente pela gentileza e generosidade com as quais tu conduz esse projeto tão lindo, tão significativo. Eu que agradeço, o seu convite, e é muito importante a gente estar em contato com pessoas novas, conhecendo experiências novas. E eu achei muito bacana o modo como surgiu a nossa conexão, através de projetos. E esse engajamento só nos encanta também, E poder estar conversando com uma colega que conhece a realidade, da educação básica, também trazendo suas experiências, torna esse diálogo também muito rico, Então, eu agradeço demais o seu aceite, a sua participação. E antes de nós começarmos, como de costume, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da formação, de Vilane. A gente chama Vilane ou Vili? Vilani. Meu nome gera muita polêmica, é Vilani. É Vilani? É Vilani. Muito chique. Desde sempre é Vili, porque eu acho que o pessoal confunde um pouquinho a pronúncia e resume para Vili, então é Vili para todo lado, mas me chamem como quiserem. Pronto, então para facilitar, vamos de Vili mesmo, Tá bom. Eu vou dar uma filadinha aqui no computador para ver um pouco das atribuições. Vocês já acompanharam, um pouquinho aí do que a gente publicou no nosso feed e no nosso story também, mas a gente faz questão de salientar a trajetória, um pouco da trajetória formativa da profissional. Então, Vilani, muito chique, é professora da rede municipal aqui de Caruaru e também da rede estadual de Pernambuco, tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, é graduada em letras, com habilitação em português e inglês pela Faculdade de São Miguel, é mestranda em letras, pelo Prof. Letras, o FRPE, e pesquisadora em ciências da educação, tecnologias da educação, pelo IFMG Arcos, Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa tua trajetória formativa, essas tuas buscas aí, fica à vontade, para a gente já dando início aos nossos questionamentos. Mas antes eu gostaria de enfatizar para vocês, o tema de hoje,
Na verdade, é uma grande pergunta, né? O foco está girando aí em torno de tecnologia e esses acessos remotos, né, emergenciais ou tecnologias remotas emergenciais para a educação, mas aí nós elegemos como grande pergunta, entre podcasts e salas virtuais, qual o lugar da aprendizagem? Então, você que está com a gente, já começa a pensar um pouquinho e traz as suas inquietações também para esse nosso diálogo. Fique à vontade, querida. Pois bem, obrigada, Suelen, pela apresentação. Eu estou aqui anunciando como professora, né? E minha trajetória, eu acho que é meio parecida com a de muita gente. Ela é permeada por muitas lutas, por muitos altos e baixos, muitas descobertas, muitos medos, muitos desafios. Mas sempre eu procuro contornar, né, esses desafios através dos estudos, através da formação. E se a gente parar de aprender, a gente estaciona na nossa prática. Então, eu aposto muito nisso. Eu me formei não, né? Não gosto muito dessa palavra. Eu me graduei em 2009, tive uma lacuna formativa aí de alguns anos, depois que eu tive filho e tudo, e voltei praticamente a estudar ano passado, né? E eu pensei, eu preciso de algo mais, eu preciso melhorar minha prática, eu preciso dar um up aí na minha prática, então o mestrado para mim se colocou como uma grande oportunidade. Então, eu investi no mestrado, eu faço um mestrado profissional e ultimamente Você tem... pode falar só um pouquinho mais alto, por gentileza? Pronto, eu acho que é o fone. Melhorou? Ah, super melhorou agora. Eu já coloquei no É, máximo aqui. pronto. Pois bem, então eu voltei para a sala de aula como estudante ano passado, né? Fui fazer o mestrado profissional em letras, minha área é letras, e tem me dado assim novas visões, novas perspectivas de ensino que têm sido muito válidas para a minha prática. Eu tento aplicar na minha prática o que eu tenho aprendido. E foi essa mudança na minha formação que possibilitou novos caminhos que eu tenho trilhado, né, que eu tenho buscado trilhar. Então, eu aposto, eu indico, super indico a formação, né? A gente precisa continuamente estar se formando, estar estudando, aprendendo mais um pouquinho. Então, sou de letras, me formei em letras e estou buscando aí outros caminhos para melhorar as minhas aulas de língua portuguesa. Excelente, querida. Muito bem. E assim, muito nos anima, né? Ver profissionais que estão buscando aí essa formação continuada a nível de pós-graduação, né? Seja mestrado acadêmico ou profissional, ou doutorado, PhD, né? Mas são profissionais que estão em busca, né? Dessa aprendizagem. E muito nos encanta que essa busca seja, de fato, para contribuir na educação básica, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse caminho afasta o profissional da educação básica. E nós temos visto, né, vários colegas, como você e tantos outros, que permanecem, né, retribuindo aí todo o aprendizado na educação de base, que tem esse nome, né, por um motivo realmente de ser tão importante na formação das pessoas, né? Eu vi que chegaram várias pessoas aqui, eu vou dar boa noite para todo mundo mais uma vez, né? Jorge, querido, grande abraço, está conosco. Gleidicele, queridíssima colega também, que trabalhou conosco na SFEC, agora está em outra escola, né? Grande abraço. Também é da área de linguagens, né? Muito bem-vinda. Vários estudantes aqui, estou muito feliz, vários estudantes da SFEC presentes, né? Colegas de profissão, da licenciatura em biologia, né? Vários estudantes seus também, que eu sei que estão por aí. Já estão mandando os elogios aí. Professora maravilhosa, aulas perfeitas, né? Professora top demais. Então, é muito bom, né, ter esse feedback aí dos estudantes. E vamos começar, Vili, com as nossas inquietações aqui, as nossas perguntas, né? Uhum. Então, como o nosso tema hoje é sobre tecnologia, eu queria que você começasse trazendo um pouquinho essa abordagem para a gente de como é ou como está se caracterizando cada vez mais esse espaço da tecnologia voltada para a educação. Pois bem, né? Vamos enunciar, vamos dialogar sobre isso. Vamos lá. É, esse momento que a gente está passando no mundo, né, nos colocou diante de uma situação que já era urgente faz tempo, né? O uso da tecnologia em sala de aula, o uso da tecnologia para a educação não é um tema novo,
não é uma prescrição nova, né? Desde a publicação dos PCN, que eu acho que foi o primeiro documento que organizou o nosso currículo, nós temos indicação do uso da tecnologia em sala de aula, né? E a gente vem protelando, a gente vem adiando essa urgência. Eu acho que a escola como um todo percebe a necessidade de uso da tecnologia devido às demandas sociais que nós temos hoje e desde há muito tempo. Mas por devidos problemas, diversas causas, diversos problemas, a escola não tem conseguido levar a tecnologia que comporte, né, toda a demanda social. Aí temos diversas angústias. Eu, como professora, passo diariamente por elas. Vocês também, provavelmente. E os nossos alunos que estão aí, quero já agradecer a presença. Nós passamos por diversas angústias, né, no momento em que nós temos recursos disponíveis, mas às vezes não temos condições de uso, ou o contrário, né? Então, a tecnologia em sala de aula, as TDIC, né, que nós chamamos as TDIC, as tecnologias digitais da informação e comunicação, são uma prescrição urgente, né, deveriam ser implementadas com mais estrutura e, de repente, veio a necessidade, né, diante da pandemia, de usarmos essas tecnologias e, de repente, pegou todo mundo de surpresa. Pegou professores, pegou os alunos, pegou a própria escola que precisa reorganizar seu currículo, seu planejamento, todas as suas ações para que os alunos não saiam prejudicados no final do ano letivo, né, que está muito bagunçado. Então, passamos por lacunas formativas muito fortes, lacunas formativas muito grandes e muito graves. Como professores, né, eu estava lendo uma pesquisa e a maioria dos professores nunca fizeram um curso voltado para... 62% dos professores nunca fizeram um curso voltado para a área de tecnologia na educação, mas são orientados a usá-las. Né? Uma pesquisa, um estudo feito pelo projeto Todos pela Educação, recente, tem 2 anos, fez uma pesquisa com 4.000 professores na rede pública e detectou que 98% tem desejo de usar a tecnologia em sala de aula, mas desse percentual, somente 55% se acha apto para usar a tecnologia em sala de aula. E tecnologia, leia-se, nem é apenas, não estamos tratando apenas de data show, do multimídia, do som, né, do projetor, enfim, não estamos falando só disso. Também não estamos falando de nada a nível Tony Stark, mas estamos falando de gêneros, né, textuais, estamos falando de recursos midiáticos em sala de aula, de atividades produtivas que tenham correlação às ações sociais, que faça sentido para o aluno, né? Então, existe aí a vontade de fazer, a disposição de fazer. Eu tenho me emocionado ao ver meus colegas assim, se desdobrando, né? Até dizem, agora eu sou blogueira, agora eu sou blogueiro, agora as minhas aulas são no YouTube. Estão se desdobrando de diversas formas a fim de levar o conhecimento para o aluno. O compromisso que a gente assumiu foi de levar o conhecimento, de levar a aprendizagem, de mediar a aprendizagem. Então, está todo mundo agora se virando. E eu tenho encarado esse período como um ensaio para o mundo que nós vamos encontrar quando a gente sair de casa, né? Quando a gente voltar para a nossa prática, o mundo não será mais o mesmo. A nossa sala de aula não será mais a mesma, nossas práticas não serão mais as mesmas, né? E essa questão da tecnologia em sala de aula é uma questão urgente. Precisamos sim encarar. Não tenho nada contra as aulas tradicionais. Eu fui muito bem educada por professores maravilhosos que usavam quadro e giz, né? Eu acredito que muita gente aqui também. Mas precisamos nos atualizarmos, precisamos atualizar a escola para as demandas sociais que nós temos, né?
a gente tem que também entender qual é o real papel da tecnologia na educação. É somente fazer inclusão digital em sala de aula? É somente entrar na modinha do recurso digital? Finalmente, qual o papel da tecnologia em sala de aula? Não é? A leitura que eu faço, eu acredito que a de vocês também, é que os recursos que o homem dispõe para o seu conforto, sua produtividade, tem a finalidade de melhorar a vida do homem, de melhorar a vida da sociedade, né? E a escola não pode encarar o uso das tecnologias como apenas uma questão de indicação burocrática ou de cobrança social, mas tem que olhar para a tecnologia como um meio de levar também o progresso para a sociedade, passando pela escola. Então, exatamente. Esse destaque que você faz é importante, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, né? É o que eu sempre falo, não recurso pelo recurso. Mas essa tecnologia, esse instrumento, né? Essa estratégia didática, ele precisa ser pensado com uma intencionalidade. E eu acho que é aí onde mora o grande desafio. Nós temos uma série deles, né? Os obstáculos formativos que você já destacou muito bem. Eu até queria que você, se possível, disponibilizasse posteriormente esse estudo, né? Para a gente colocar no Drive, né? Eu acho que as pessoas vão ter interesse em ler. Foi excelente você trazer esse recorte, né? Demonstra, na verdade, a ausência, né, de um programa de formação continuada para esses professores, né? Que contemple esses aspectos formativos e essas novas demandas, né? Quando a gente usa muita... Eu até coloquei uma vez aqui na enquete, né, o que é tecnologia, né? E as pessoas começaram a dizer isso. É um meio, né? É um instrumento, é um caminho, né? Uma forma de alcançar. E às vezes a gente esquece que o livro é tecnologia, né? Que o piloto é tecnologia, o quadro branco é tecnologia, né? E tudo isso vem com um propósito educacional, que precisa ser muito bem pensado e repensado, né, para alcançar essas novas exigências, vamos dizer assim, na formação dessas pessoas, seja do profissional da educação, ou seja desse estudante, né, que está ali e precisa ter um objetivo, precisa ter uma clareza do papel da escola e da educação, né, em sua formação. Hoje é o Dia Internacional da Educação, né, 28 de abril. Eu até fiz uma postagem a respeito. E aí veio muito, né, a calhar, a gente também ter esse diálogo nesse dia tão marcante aí, né, de muitas lutas. Uma vez que a educação, né, ainda ela é, vamos dizer assim, um instrumento de luxo, vamos dizer, né? Porque nem todos têm acesso. E é uma luta pelo acesso, pela permanência das pessoas, né? Muitas mulheres ainda não têm acesso à educação. No Brasil, os altos índices de analfabetismo, né, incluindo o funcional, eles são altíssimos, né? Então, que educação é essa que nós estamos falando? Que educação é essa que nós precisamos, né, revisitar, reestruturar para, de fato, atender essas novas demandas? Então, o desafio da tecnologia, né, aproveitando o que você trouxe para a gente aí na sua fala, é fazer com que haja uma nova linguagem, né? Mas sem esquecer as especificidades desse processo educacional, né? Que fazem com que cada sujeito ele seja singular, né? Quando você colocou a questão da dificuldade, né? Eu lembrei lá do início dessas nossas aulas aí nas salas virtuais, né? E aí eu percebi a dificuldade não só do professor, mas também do estudante. A gente já teve a oportunidade de comentar aqui em outros diálogos, né? Você esteve presente em todos, eu acredito. E percebeu que eu já falei sobre isso, né? A importância que o estudante está dando para esse momento também, né? Ele está aprendendo a utilizar as ferramentas tecnológicas que ele tem acesso, né? Quando ele tem acesso, tem alguns que ainda não tem, mas a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Os que têm acesso, eles estão utilizando a tecnologia também como um instrumento de aprendizagem, né? Antes de nós passarmos para a próxima pergunta, eu vou dar uma lida, eu vi que algumas pessoas estavam fazendo comentários aqui, né? E teve uma pessoa, eu vi o comentário, mas não gravei o nome, que falou um pouco sobre a exposição. Aqui, Sandrelli, o que me deixa aflita é a exposição com essas aulas online, né? E aí eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Tem um comentário aqui do Eboteco também, diz, sim, é preocupante que professores não tenham domínio das atuais tecnologias que podem ser usadas na educação,
Mas quanto aos alunos que não têm recursos para esse acesso à tecnologia, é uma tecla que a gente vai bater aqui também, é uma inquietação nossa, né? Mais uma vez, o Eboteco, como utilizar a tecnologia como estratégia de ensino e manter a equidade entre os alunos, entre os estudantes? Excelente perguntas, né? Então, acho que a gente pode começar, estou gostando muito, né, dos envios aí do pessoal, pode começar falando um pouquinho dessa exposição, né, que a professora colocou, acredito que seja a professora, lá em cima. Como é que a gente pode se preparar, né? O que, que a gente pode, de fato, ganhar ou perder com essa exposição midiática, assim, das nossas estratégias, dos recursos e da forma como a gente entende o que é uma aula, né? Pois é, Suelen. E Sandrelli, minha amiga, cheiro, eu compartilho dessa angústia da exposição, né? Eu tô aqui, tô me tremendo. Quem me Oh, conhece meu sabe Deus. que em sala de aula, para mim, é muito de boa. Eu sou muito tranquila em sala de aula, na exposição oral, enfim. Mas a exposição para, sabe lá Deus quem, é muito intimidador, né? É muito intimidador. A gente fica meio acuado, assim, e eu acho que a timidez de muita gente tem feito esse sentimento aflorar, porque não é fácil, nós não fomos formados para isso. No nosso processo formativo, nós nos formamos para encarar uma sala de aula com um determinado quantitativo de alunos que nós iríamos acompanhar durante um ano letivo, criar vínculo afetivo e profissional, mas não para isso. E, de repente, nós estamos nos desdobrando para dar conta dessa demanda, para que o aluno não fique com defasagem de aprendizagem, né? E, assim, é desafiador. É muito desafiador. A gente passa por diversas questões, assim, uma coisa que eu tenho me inquietado, que tem me inquietado no sentido negativo, é justamente essa verticalização do direcionamento desse momento. O professor não está sendo consultado, né? A gente tem visto em diversas escolas assim, ó, trace seu planejamento, escolha uma tecnologia e é o tal do se vire. A única forma hoje da gente levar o conhecimento para diversos alunos, o quantitativo de alunos que nós temos, né? Hoje no mundo são quase 2 bilhões de estudantes fora da sala de aula por conta da quarentena. Então, como levar o conhecimento para esses alunos? Tem que ser através dos recursos digitais, tem que ser através da internet. Então, pela internet, essencialmente você deve se expor, mas o seu direito de não fazê-lo, né? E a sua inabilidade com certos recursos que deve ser respeitada. Então, é uma coisa que eu tenho criticado, a verticalização das diretrizes, do planejamento ou não planejamento, né? Muitas vezes eu já vi na nossa rede estadual a coisa tem sido um pouco melhor dirigida, mas eu já vi outros sistemas de ensino que simplesmente diz, ó, faça-se e acabou. Então é muito complicado, realmente, é uma angústia que eu compartilho com vocês, essa questão da exposição. É para isso também que servem outros recursos. Você não quer se expor via vídeo, Sandrelli? Ela estava hoje falando, né, que estava com dor de barriga porque ia ter que gravar um vídeo, não sei o quê, de nervosa, né? Existem outros recursos, né? Já que a gente tem que fazer, vamos fazer também usando outras formas. Tem um podcast, você pode gravar o áudio, você não precisa aparecer na imagem. Enfim, tem o podcast, tem o AZ Screen, né, que você printa a tela e vai explicando as questões para os seus alunos. Tem diversos recursos. Agora, o posicionamento do professor, sua limitação deve ser respeitada, né? Professores, não paguem de Cristo, não se coloquem numa cruz, porque todos estamos angustiados, os alunos, nós, o sistema também aparentemente está tentando arrumar a bagunça, mas também está todo mundo buscando caminhos. O que a gente não pode fazer é simplesmente parar. Essa a minha visão, né? E assim, ter cuidado com o equilíbrio, né, emocional. E não se sentir menor, né, do que os outros por não saber utilizar uma ferramenta. Eu já escutei relatos de alguns professores, né, dizendo que estava se sentindo muito mal porque não sabia utilizar a ferramenta. Por mais que quisesse, né, o tempo que nos foi dado.
para se apropriar dessas novas ferramentas, ele não levou em consideração o tempo de aprendizagem, nem do discente, nem do docente, né? Então, isso angustia muito as pessoas, né? E as afasta do processo. E eles começam até a se questionar sobre a qualidade do profissional que eles são, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com esse nível, né, de exigência que está sendo cobrado aí, como você bem falou, né, de forma sem respeitar, muitas vezes. Eu tenho professores que não têm acesso à internet, né? Embora, para muitos, não, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ao celular, e não é bem assim, né? Não é bem da mesma forma que o estudante não tem, tem professor que não tem. E tem professor que não tem computador, né, que tem apenas o celular. Não tem, muitas vezes, internet disponível diariamente, né, a todo tempo. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, eu acho que a tecnologia ela tem um espaço que não pode ser negado, né? Que deve ser bem investigado criticamente, né? Porque a gente não pode assumir como algo que vai salvar a aprendizagem, porque a aprendizagem ela continua sendo uma via de mão dupla, né? O professor está aí como um mediador de todo o processo, ele não pode ser esquecido, né? E também eu não posso criar um instrumento para homogeneizar essa educação, né? Uma vez que a gente sabe que os processos formativos e a construção do conhecimento, ela é super heterogênea, né? Então, eu tenho que levar todos esses aspectos em consideração na hora de pensar políticas educacionais, na hora de pensar, né, estruturas virtuais de acesso aos estudantes, na hora de pensar estratégias formativas para esse docente. Então, é realmente um contexto, né, mais geral, como algumas pessoas dizem, né? Esse momento que nós estamos passando é só a ponta desse iceberg, né? O grande iceberg que bate a nossa porta todos os dias, né? Mostrando aí esse universo e a complexidade do que é o ensinar e do que é o aprender, né? Excelente sua colocação. As outras perguntas, né, que o Cícero colocou com relação às dificuldades, né? A gente vai contemplá-las mais adiante um pouquinho. A gente pensou também nisso, né, Vili? Nessas limitações, e a gente vai abordá-las aqui ao longo da nossa conversa. Vocês podem continuar enviando aí os seus questionamentos, tá? Pensando um pouquinho nesse planejamento, né, vamos agora para a questão do como eu articulo, né, essa ferramenta ou essa estratégia tecnológica na minha prática docente. E aí a pergunta é a seguinte: como saber qual ferramenta tecnológica utilizar no processo de ensino-aprendizagem, né? Quando a gente está em sala de aula, a gente consegue perceber mais facilmente, até pelo retorno, né? Pelo engajamento da turma, né? Essa estratégia foi bacana, a outra, talvez o tempo de aprendizagem não foi suficiente para materializá-la e por isso comprometer os resultados, enfim. No presencial, né, a gente consegue sentir isso claramente. No virtual, fica um pouco mais complicado, né? Por conta desse distanciamento físico. Então, nem sempre o estudante, ele é claro, né? Ao dizer que não entendeu, ou colocar suas dúvidas, porque do mesmo jeito que ele tem medo de perguntar, às vezes, no presencial, né? Ele também tem esse receio no virtual. Então, como é que o professor, ele pode, né, se preparar ou se articular para sentir qual tipo de ferramenta ele pode eleger aí em determinado momento no processo de ensino-aprendizagem? Tem algumas diretrizes que a gente precisa adotar, que a gente precisa pensar para o planejamento, né? Nenhuma ação pedagógica terá sucesso, né? Conseguirá alcançar seus objetivos de aprendizagem sem um planejamento. A aprendizagem é o objetivo maior, né? E essa geração que nós estamos, com a qual nós estamos lidando hoje, é uma geração ubíqua. É uma geração que faz tudo ao mesmo tempo, né? Se você perceber, seu aluno, ele está escrevendo, ele está conversando, ele está tirando foto, ele está postando no WhatsApp, é uma geração que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eles conseguem. Então, pense ações que eles consigam executar, que eles vão fazer. Desde que se sintam desafiados, motivados, eles vão fazer. Então, a aprendizagem, ela passa, para ela ser atingida, ela passa por alguns momentos que o seu planejamento deve contemplar. Eu vou chegar na questão da tecnologia.
Primeiro você tem que ter em mente que a aprendizagem, ela passa pela motivação, pelo estímulo. Então, instigue seu aluno, coloque questões de natureza real para que ele resolva, para que ele pense, para que ele analise, para que ele se posicione criticamente. Atividades que têm um dinamismo, né, que mesclam diversos recursos para que ele possa pensar, analisar, né, juntamente com diversas ferramentas. Pense em atividades que promovam interação. Quanto mais interação, mais interesse ele vai ter, né? E oportunize seu aluno, contemple no seu planejamento a oportunidade do seu aluno se colocar, né? Pensando nessas questões que geram a aprendizagem, aí você vai pensar na tecnologia. Como é que eu vou usar? Que tipo de tecnologia eu vou usar? Eu tenho uma afirmação, eu tenho uma afirmativa a fazer. Não tem receita de bolo. Eu me debruço sobre a pesquisa, me debruço na pesquisa sobre podcast, mas não é só o podcast que resolve os problemas em sala de aula, que atende a sua demanda. Existem diversas ferramentas e meu único conselho é: experimente. Experimente, ache seu caminho, erre bastante, porque é com o erro que a gente vai aprendendo, né? Assim, então, experimente, né? Pense no seu aluno, pense na finalidade do seu ensino, das suas atividades, nas atividades que você propõe, né? Outra coisa, não bombardeie o aluno com atividades. Ele não está em casa somente à disposição da sua disciplina. Ele está em casa e tem que lidar com família, tem que lidar com limitações. Nesse momento agora que o desemprego aumentou, as necessidades básicas, né, aumentaram. Então, pense no seu aluno como um ser humano. Eu gosto, Su, de uma linha teórica que eu sigo na minha prática, na minha pesquisa, é justamente da educação digital humanizada. O que é a educação digital humanizada? A educação uma teoria proposta pelo professor Fábio Batalha, e a educação digital humanizada, ela contempla, né, os recursos digitais, ela aposta nos recursos digitais, mas com um olhar, a perspectiva do professor, um olhar humano para o seu sujeito, o sujeito aluno, o sujeito que está aprendendo, o estudante. É olhar para o aluno como uma pessoa que tem diversos problemas, que tem diversas dificuldades, que está num processo, está na caminhada, está na jornada de aprendizagem, e você é o mediador. Você é que vai apontar os caminhos para ele. Então, não adianta bombardear o aluno de atividade, encher a caixa postal do aluno no Google Classroom de atividades. Não só tem esse desafio para ele encarar, está todo mundo, nesse momento especificamente, né, tendo que lidar com diversas questões emocionais, profissionais, questões de ordem social diversas, tá? Então, pense na aprendizagem, né? Pense no objetivo, que é alcançar a aprendizagem. De que forma o aluno vai aprender? Utilize uma tecnologia, e essa tecnologia precisa contemplar, né, a natureza da sua atividade e o perfil do seu aluno, né? Tem professor que dá super certo com YouTube, tem professor que dá super certo com podcast, professor que dá certo com Google Classroom, ou apenas com o WhatsApp, né? Eu acho que a ferramenta mais básica é o WhatsApp. Então, tem professor que se dá muito bem com o WhatsApp. Como tem professor também que com o livro físico, né? O livro que nós estamos habituados, ou consegue fazer com que o seu aluno aprenda, né? É isso que eu aposto. Cortou um pouquinho, tá? Paralisou um pouquinho a tua imagem e a tua voz. Mas deu para compreender. Foi logo no finalzinho. Eu fui anotando aqui alguns conceitos-chave, né, que apareceram na sua fala. E eu percebi que muitos deles estão relacionados aos aspectos socioemocionais, vamos dizer assim, né? A motivação, né, o despertar para o dinamismo, a interação, né, e a experimentação. Então, esses aspectos, eles envolvem diretamente, né, a parte cognitiva, mas também a parte emocional do estudante.
E a gente sabe que sem Sim. curiosidade, né, sem estar motivado para, não há alcance dos objetivos de aprendizagem, né? Eu vou ter ali sujeitos Sim. que estão presentes, né? Seja na sala de aula presente fisicamente, seja no Google Class logado, né? Vamos usar esse termo, mas não está integrado, né? Então, eu acho que o grande desafio da gente é promover essa interação, inclusão e integração desses sujeitos, né? Não é porque nós estamos separados fisicamente que eu vou assumir que aquele ser apreendente ali, ele está no modo automático. Não, né? E muitos estudantes Sim. chegaram para mim com essas dúvidas, né? Quando você colocou o bombardeio de informações. Então, a princípio, como houve, né, vamos dizer assim, uma urgência e um certo desespero, né, para manter esse aluno engajado no processo de ensino-aprendizagem, houve esse bombardeio para o professor, né, e houve esse bombardeio para o estudante. Então, chega uma hora que você tem que parar para pensar o que realmente está se querendo, qual é realmente o objetivo, né? O estudante ele tem que começar a se organizar, o professor tem que começar a se organizar os seus tempos de aprendizagem, né? E entender a importância daquele processo. E não entrar numa bola de neve, no final o estudante não sabe se registra a atividade no caderno, se faz atividade virtual, se faz a pesquisa do professor A, se faz do professor B, né? E acaba todo mundo ficando perdido nesse universo de tantas informações, né? E outras demandas que você também coloca, né? Pessoais, inclusive. E o processo, ao invés de ser fortalecido, né? Ao invés de o estudante se encontrar motivado, ele começa a ficar angustiado, né? Com todas Isso. as informações que está recebendo, né? Outra coisa que eu achei fantástico na sua fala foi a questão do uso da tecnologia de forma humanizada, né? Eu acho que nós precisamos reaprender a estabelecer os nossos laços e a ver, né, esse conceito. A gente fala tanto em humanização, mas na prática, como é que isso acontece, né? Como é que eu vejo de fato o outro? Será que ele é só mais um elemento? Será que ele é só mais uma peça no grande tabuleiro? Ou ele realmente está sendo observado nas suas subjetividades e singularidades, né? Então, quando a gente trabalha na perspectiva da afetividade, da humanização, né, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor esse sujeito, né? E estabelecer vínculos reais e verdadeiros, né? Então, a gente Sim. volta mais uma vez para a questão das interações, né? Se eu não tenho segurança, se eu não tenho respeito naquela relação, se eu não me sinto contemplado naquela relação, né? Se eu não sou visto como humano, como é que de repente eu posso criar laços, né, com essa pessoa? Exatamente. E a gente sabe que no processo de ensino-aprendizagem, o quanto eu gosto ou não gosto de determinado professor, gosto ou não gosto de determinada disciplina, também influencia na forma como eu aprendo, né? Então, Certamente. realmente um grande desafio aí para a gente, né, encarar todo esse processo, né? E aí você citou o podcast, né? Aí como seu objeto de pesquisa. E eu, por curiosidade, coloquei aqui na enquete, né? Perguntando se as pessoas sabiam que era podcast, se utilizavam podcast. Eu não tive tempo de anotar a porcentagem, eu vou até publicar depois da nossa live os resultados, né, que foram colocados lá, mas muita gente indicou que não conhecia o que era podcast e também não utilizava, né, podcast. Então eu queria que você comentasse pra gente o que são esses danados desses podcasts. Eu dei E uma como é que a gente espiada. pode, primeiro o que é esse podcast, né? E como é que a gente pode utilizá-los nesse processo de ensino-aprendizagem? Aham. Eu dei uma olhada na tua enquete, né? E até o momento que eu olhei, eu acho que 10 minutos antes da live, o resultado estava assim: 65% das pessoas já ouviram falar em podcast. E 65% não usavam podcast, não Não. ouviam podcast, né? O Sim. podcast não é novo, não é algo novo. Surgiu, eu acredito que, assim, surgiu em 2004, se popularizou nos Estados Unidos a partir de 2006. Veio se popularizar no Brasil, eu acredito que tem uns 2, 3 anos. Não tem muito tempo aqui não, mas tem crescido, né? Pesquisas recentes têm mostrado o crescimento do uso do podcast. Finalmente, o que é o podcast?
Eu vou falar numa linguagem que dê para todo mundo entender, porque tem aluno aqui, tem algumas pessoas assim que não são professores, sei lá, ou pessoas que nem usam, né? Ótimo. Podcasts são áudios que ficam disponíveis na internet através de ficheiros, né, de agregadores. Exemplo, Spotify, Deezer, o SoundCloud, estou fazendo bem muita propaganda, meu Deus, mas enfim. O Sem SoundCloud problemas. e o Google Podcast, que é um aplicativo que o Google disponibiliza na lojinha. Enfim, é gratuito, são gratuitos, né? Você pode acessar os áudios gratuitamente. E eu acho que todo mundo aqui tem muita familiaridade com YouTube, canais de YouTube, não é isso? O podcast tem canais de áudio. Ao invés de você ver o conteúdo, você ouve. E qual é a vantagem do podcast, né? A vantagem é que são arquivos muito pequenininhos que dá para você baixar, depois você apaga do seu celular e você ouve a hora que você quiser. Você vai para a academia, bota o fone, você pode escutar um conteúdo, um diálogo, uma mesa redonda, um debate, as notícias do mundo, né? Você pode falar de qualquer coisa, você pode criar o seu podcast, você pode, como professor, existem diversas sugestões, existem pesquisas relacionadas ao uso do podcast em sala de aula e eu vejo várias ideias muito legais. Você pode criar uma rádio na sua escola e veicular através do podcast, ou seja, não precisa mais daquela fiação toda do rádio, quando é instalada a rádio na escola. Então, você pode veicular através da internet os áudios produzidos pelos alunos, né? No nosso dia a dia, nas nossas demandas sociais de comunicação e informação, tem conteúdos diversos, até yoga dá para fazer pelo meditação, né? Dá para fazer com os áudios do podcast. Então, a qualquer momento, você baixa o áudio, ouve o conteúdo, você interage, você grava também, você comenta no podcast. Então, eu indico alguns. Eu vou usar uma das tecnologias mais antigas do mundo, o papel. Coloquei aqui o SoundCloud, o Google Podcast e o Castbox. São gratuitos, são muito intuitivos, tem conteúdos muito bacanas e certamente tem oportunidade para você também criar o seu, não é? Porque eu pensei no podcast em sala de aula, né? Surgiu ano passado a minha ideia, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer na minha pesquisa, direcionar minha pesquisa. Eu já sabia que queria algo com texto, com textualidade, com linguística, né, que é a minha área, e queria alguma coisa relacionada à tecnologia, algum recurso digital, né, já pensando nessas demandas que nós temos. Então, eu já vi que tinha muito material sobre texto, muito material para vídeo, muito material para imagem, e a fala, que é o nosso recurso mais antigo, estava sempre em último plano, né? E eu me debruço sobre a pesquisa em relação à oralidade, né? Ao uso do léxico na oralidade. E eu desenhei uma atividade, uma sequência didática para promover a linguagem oral, a modalidade da língua oral, e utilizando para isso o podcast como suporte. Então, assim, a pesquisa até agora tem me dado muitas alegrias, porque tem indicado que, durante minha análise, que realmente os alunos, eles se sentem primeiro mais à vontade, esse medo de Sandrelli aí sobre o vídeo, né, não é só dela, é de todo mundo, eu acho, né. Eles são muito, os alunos hoje em dia, os adolescentes principalmente, são muito desenvoltos, né, eles lidam bem com imagem, mas a partir do momento que eles podem editá-la. A imagem ao vivo, para eles, é meio assustador. Então, em sala de aula com um projeto, eu pensei num recurso que minimizasse essa timidez e promovesse a fala, né? Então, na minha área de linguagem, é uma possibilidade, mas em outras, existem diversas possibilidades. Como eu falei, tem iniciativa de experimentar, né? De buscar, de aprender. Naquela pesquisa Sul que eu falei no início da conversa, né, a pesquisa do Todos pela Educação, a pesquisa mostrou que 42% dos professores têm dúvida sobre o uso da tecnologia, mas não perguntam, aliás,
perguntam aos colegas, não vão buscar na fonte teórica, né? Não vão usar a lente teórica para entender. Perguntam diretamente aos colegas. Aí fica aquela meia informação, né? 14% desse público pesquisado falou que sequer pergunta, porque não consegue achar alguém apto para responder, né? E outros 11% disseram que morrem com a dúvida. Então, a gente precisa ter iniciativa, não só professores, tá? Alunos também. Proponham, se coloquem. Às vezes, seu professor está todo perdidão lá e você chega, sabe aquele monitorzinho do Data Show? Que chega assim, ó, professor, é assim que liga, ó. Pronto. Então, tanto o professor deve oportunizar o aluno também, dar as suas dicas, né? Como pode oferecer para ele a ferramenta. Então, vai da proatividade de todo mundo de querer aprender, né? A tecnologia nova, o recurso novo. Algumas pessoas foram colocando comentários, né? Eu anotei o de Anderson, né? É um queridíssimo também, amigo, né? Que atua na educação básica também. E aí ele colocou que até notícias, né? São utilizadas agora, né? Para discutir temas relevantes através de podcast. E ele trouxe uma questão interessante, que é o uso do podcast como uma ferramenta inclusiva, né? Porque pessoas que têm algum tipo de deficiência visual podem acompanhar essa informação, né? A discussão que está sendo feita ali de forma por áudio, né? E outra questão que ele falou também foi sobre o dinamismo desse uso em sala de aula. Ele afirmou, né, que o podcast ele não era tão dinâmico quanto a sala de aula, mas que ainda assim traria ganhos, né, para esse processo formativo, né? E eu achei muito interessante quando você colocou, né, a primeiro explicar, né, que quando a gente escuta uma palavra em outro idioma, né, muitas vezes não tem medo, né? Então, que bicho é esse? Então, é mais simples do que a gente imagina, né? Eu tenho acompanhado alguns, né? Recentemente, eu não tinha a prática de consumir, né, podcasts, mas nesse período eu comecei a ouvir, não sei se você conhece, um que se chama Edu e Dai. É um casal de professores, né? Não são um casal marido e mulher, não, mas são dois professores que discutem a questão da educação, né? O uso de ferramentas do Google. Então, eu posso até compartilhar com vocês aqui depois essa sugestão, né? Para ouvirem esses que você falou. Outras pessoas também foram colocando Nerdcast, Café Brasil, né? Como algumas referências aí. A CBN também. Então, tem muitas opções, né, de canais aí educativos, né, construtivos, para agregar, né, na verdade, a esse processo, certo? Você falou um pouquinho das pesquisas científicas, né, que estão sendo realizadas, não só com o podcast, mas com outras questões de ferramentas, né? Essa questão do professor, ele não se sentir muito à vontade para poder buscar, né? Ou muitas vezes até perguntar, né? Eu acho que recai sobre aquela questão que a gente já comentou da própria insegurança e, de certa forma, mostrar, entre aspas, né, uma fraqueza. Então, muitas pessoas, inclusive, elas não mudam as estratégias didáticas que utilizam em sala de aula, né? Para não ter que buscar essa informação, porque ele acredita que o perguntar, de certa forma, fragiliza, né? E é exatamente o contrário. Eu acho que quando você está aberto ao diálogo, né, você aprende mais, né, você partilha mais, você cresce mais. Então, professores, estudantes, né, se sintam aí unidos nesse processo, né, para partilhar as aprendizagens que vocês têm. Não é um cabo de guerra, né? Não é quem puxa de um lado ou quem puxa de outro, ou quem tem mais força, não é isso. Eu acho que a partilha, ela é um sentimento, né, muito necessário e você precisa estar à vontade para fazer isso acontecer, né? Ensinar e aprender também, né? Mas voltando à questão das pesquisas, né? Eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre elas, né? A nossa quarta pergunta aqui da lista. Há pesquisas científicas sendo desenvolvidas, cujo foco, né, seja o uso dessa tecnologia para a aprendizagem, né? E aí eu queria, se você pudesse compartilhar para a gente um pouco mais desses dados, né? Será que, de fato, eu estou conseguindo mais engajamento? Será que, de fato, os dados que eu tenho sobre a aprendizagem eles são diferentes? Ou eu só estou dourando a pílula, né? Uma vez que eu estou
pegando uma ferramenta, achando que mais uma vez ela pode e ela tem um potencial, mas e a realidade? O que que essa realidade tem me mostrado? Estou vendo vários comentários aqui, daqui a pouquinho a gente dá uma parada para ler, tá, gente? Tem muita coisa boa, né? Eu quero até agradecer pela participação de muitos colegas que eu estou vendo aqui. Ah, E que ótimo. Julie, Márcio é um entusiasta aí do podcast, ele vive mandando para mim alguns canais assim, muito bacanas. Ah, que legal. Enfim, tem muita gente querendo, né, Su? Tem muita gente querendo. Eu acho que, como professores, assim, a gente não faz mais mesmo por questões estruturais, por questões de infraestrutura, por questões de condições, por questão de formação, né? A gente não deve julgar o professor, viu, alunos que não utilizam certos recursos, né, que pesquisas têm mostrado que quanto mais se usa esse tipo de recurso em sala de aula, melhor é a interação, maior é a aprendizagem e, enfim, com relação às pesquisas, né, já que eu entrei nesse assunto, são diversas. Os mestrados profissionais, né, têm produzido muita coisa sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa perspectiva pedagógica, né? E tem muita coisa sendo produzida, muita coisa bacana. Existem muitas obras que são destinadas a mostrar caminhos para os professores, atividades didáticas. Eu separei até, não sei onde é que estão não, mas separei alguns livrinhos aqui, mais autoras como Roxane Rojo, eu acho que são conhecidas pela pedagogia do multiletramento, Carla Viana Coscarelli, Ana Elisa Ribeiro, são, pelo menos na minha área de linguagem, são algumas autoras, e tem outros, que se debruçam sobre a questão da tecnologia na educação, trazem grandes contribuições, trazem caminhos, e sempre deixam a portinha aberta da oportunidade, né? Porque nós vestimos as lentes teóricas, buscamos os caminhos, mas é a gente que vai orientar a jornada. Então, tem muita coisa bacana sendo produzida. Se você colocar no Google, quiser ler artigos, né, destinados à sua área, não sei se é matemática, geografia, química, português, enfim. Mas colocar lá, faz uma pesquisa rápida, você vai encontrar muito material bom, muito material sendo produzido nesse sentido. Então, o professor hoje não está totalmente no escuro. Nós não estamos no escuro, né? Tem aquela questão da iniciativa de procurar, de buscar, de aprender, de errar, de acertar, enfim, de experimentar e usar, né? Levar isso para a sala de aula. Só que a gente volta aí, a gente vai voltar para o Paulinho, né? O Paulinho Freire, quando ele dizia que o diálogo é uma exigência existencial, né? E que a pedagogia libertadora, ela tem o condão de humanizar o homem. Então, passa pelo diálogo, passa pela troca, passa pela interação. E o recurso digital não deve ser usado como ferramenta de exclusão. E aí eu volto lá para trás, alguém, era Ebuteco, eu acho. Isso, exatamente. Nome, né? Que ele perguntou sobre os alunos que não estão tendo acesso. É, sem dúvida, hoje, minha maior angústia. Porque eu vi um memezinho, não era uma charge, eu acho que era uma charge. E tinha assim, um menininho, acho que circulou, todo mundo conhece, o menininho dentro de casa, no computador, tá estudando nas aulas remotas. E um menininho bem humilde do lado de fora da casa, maltrapilho, anotando no seu caderninho o que o outro via no computador. Então, assim, me chocou muito porque hoje é a realidade. Foi você que falou, eu acho que uma live anterior, que tua aluna da zona rural te procurou, né, roteando o Wi-Fi de alguém para te comunicar que não estava fazendo atividade. Quer dizer, nós temos estudantes que querem aprender, que não só querem, mas têm o direito constitucional de aprender, mas não estão tendo acesso por conta de exclusão mesmo social. O problema da desigualdade social é sério. E não adianta você enviar atividade, o aluno não faz e acabou, não é assim.
Nosso compromisso foi com a equidade, né? Levar a aprendizagem de forma igualitária para todos. Só que a nossa grande angústia não depende só da gente. Como é que a gente vai fazer com esses meninos, que são muitos, não é? Aqui em Caruaru, né, Su? A gente tem muito aluno em zona rural, muito aluno no sítio. E eles não podem ser penalizados pela desigualdade e pela falta de acesso, não é? Então, eu de novo, bato na tecla da educação digital humanizada. Né? Exatamente. Eu vou dar uma paradinha para ler os comentários, porque daqui a pouquinho a nossa live ela vai ser encerrada pelo Instagram. E eu queria perguntar se você pode voltar com a gente, os colegas que estão aqui também, se podem voltar, né? Geralmente a gente nunca consegue fechar em 1 hora. É tão bom. E aí tem a segunda parte, né? O papo é muito gostoso, muito maravilhoso. E aí eu quero saber se você pode voltar com a gente. Você pode voltar? Posso. Pronto, perfeito. E aí os demais que estão com a gente também voltem. Só que como eu vou perder, entre aspas, nessa live, a gente vai abrir outra, eu vou ler logo os comentários, né? Pra gente não deixar de contemplar o que vocês foram colocando aqui, certo? A Júlia está dizendo, excelente ferramenta o podcast, vou começar a usar nas minhas aulas de espanhol. Ótimo, né? Paulo César, estou orgulhoso de você, irmã. Muito bem. Meu irmão. Rosa, inspirada nos trabalhos de Vila, iniciei um trabalho com meus alunos do primeiro ano do ensino médio, com contos multimodais e podcast. Achei muito relevante, porque a multimodalidade influencia na compreensão. Excelente. Meu Deus, Rosângela, te amo, afrontosa. Cleidilane, meninas, não sei como utilizar o podcast, como faço? É por link. E aí, Cleidilane, Cleidilane, né? A gente pode assumir o compromisso de fazer, né, uma postagem específica, disponibilizando o link, né, o material para explicar um pouco mais como vocês podem acessar esse podcast. Boteco aqui, tudo que for diferente de quadros dizem cantos estudantes, né? Deixa eu ver mais aqui. Obrigada, professora, né, Julie? Ótimos esclarecimentos. Que ótimo, a gente fica muito feliz, né? Marcos está fazendo um comentário aqui, que é professor também e atua como técnico na gerência, né? Depois dessa pandemia e a realidade vivenciada por todos nesse período, vocês veem ou sentem algum sinal de mudança nas formações iniciais voltadas para esse meio tecnológico, né? Então, é uma pergunta aí para a gente discutir a formação docente. Deixa eu ver mais. Cleidilane, achou ótima a ideia, que bom, né? A gente disponibiliza o material, sim, para vocês, é um prazer, né? Deixa eu ver se eu consigo subir mais um pouquinho. Boteco está falando, nossa, meu coração apertou com essa charge, né? Realmente toca nessa questão emocional, né? E escancara, na verdade, essas dificuldades que muitas vezes são maquiadas, né? Algumas pessoas, elas pintam um universo, elas pintam um mundo, né? Em que tudo é muito perfeito, que todo mundo tem acesso. Eu já falei isso outras vezes em outros diálogos, né? Todo mundo está sentadinho na sua mesinha, na sua cadeira confortável, né? Como se fosse um escritório particular, mas não é isso, gente. Não é isso, né? Tem se mostrado que cada vez mais não se conhece a realidade desse estudante, né? Eu tenho estudantes que moram em um ambiente insalubre, muitas vezes, né? Que eles estão compartilhando um único vão para dormir, para morar, para residir, para fazer todas essas necessidades cotidianas, né? Então, eu não posso, de repente, criar uma imagem, né, romantizar um cenário e colocar esses estudantes em um lugar de privilégio, porque eles não estão usufruindo desse lugar de privilégio. Pelo contrário, né, eles estão isolados não só fisicamente, mas, às vezes, tecnologicamente e emocionalmente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Deixa eu ver mais alguns outros comentários. O Márcio está falando, a CBN tem mais de 100 canais, né? Dos mais diversos tipos de notícias em podcast. Excelente. Deixa eu ver. Júlia está dizendo, tão sabida essa minha amiga. Júlia, te amo. Um beijo. Muito sabida. Mais indicação do Márcio aqui. Play FM, né? Indicação, para mim é o melhor, ele disse, né? Anderson está falando. Aquilo que a gente já tinha comentado, né, sobre a dinamicidade do uso.
Deixa eu ver mais. A gente já começou com a contagem regressiva aqui do Instagram, certo? 19 segundos. E aí a gente vai finalizar essa live e volta respondendo o questionamento que o Marcos colocou, né? E os demais que a gente tem. Conto com a presença de todos vocês, né? Voltem aí com a gente. Tá gostoso demais esse diálogo, né? Muito enriquecedor. Volta.